Manejo de Justiça, Redação Defesa do Meio Ambiente e do Consumidor. 37ª Sessão Semanal 2017. Às 14 horas e 52 minutos, dia 17 de outubro de 2017, no auditório do vereador José Natal Badui, da Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista, declara abertos os trabalhos da 37ª Sessão Semanal do exercício 2017, registrando-se enquanto presentes todos os vereadores: Marco Antônio Marcolino, Cláudio Moreno, Basílio Zequini Filho, Detinho Bueno do Asilo, Marcos Vale. Deliberação de atos de sessões anteriores, ata da 35ª sessão, realizada em 3 de outubro de 2017. Está em discussão, está em votação, os favoráveis permanecem como estão, está aprovada por unanimidade a ata da 35ª sessão. Registro de elaboração de redação final. Registramos que foram aprovados em turno final na 35ª sessão ordinária e obtiveram pelo plenário dispensa de apreciação da respectiva redação final elaborada para esta comissão. Projeto de Lei 40/2017, de autoria do vereador Cláudio Moreno, que dispõe sobre denominação de bem público, Rua Carlos Roberto Pereira da Silva, Conjunto Habitacional Nilo Torres Salema. Análise de matérias em trâmite em regime especial, com prazo de relatoria até 19 de outubro de 2017 e prazo da comissão até 3 de 11 de 2017. Projeto de Lei número 43/2017, de autoria do prefeito exercício, professor Maurício André da Silva, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2018 em R$ 469.746.844. Relator designado é esse vereador Marco Antônio Marcolino, que eu peço prorrogação do prazo para mais uma sessão. Está em discussão o meu pedido de prorrogação de prazo. Aliás, justifico que amanhã, na Comissão de Finanças, às 10h30, estaremos fazendo a primeira audiência pública. Amanhã é dia 18, dia 19 às 19h30, audiência pública também na quinta-feira aqui na Câmara Municipal. 2 audiências públicas. Estão, logicamente, todos convidados. É um maior prazer estar com os colegas junto. Está em discussão o meu pedido de prorrogação. Ninguém quer fazer a palavra, coloca em votação. Favorável pela comissão, está aprovada a prorrogação por mais uma sessão. Análise de matérias em trâmite em regime ordinário, com prazo de relatoria 17 de outubro e prazo da comissão até 25 de outubro. Projeto de Lei 42/2017, de autoria do vereador Tião do Fórum, que estabelece a obrigatoriedade de uso de crachá de identificação por funcionários que prestam serviços de segurança em casas noturnas, bares, restaurantes e eventos no âmbito do município de Bragança Paulista e da outras providências. Eu designei como relator o vereador Marcos Vale. Eu quero dar o parecer agora, mas eu queria ouvir o jurídico. Eu estou com uma dúvida jurídica. Eu solicito à nossa assessoria que convoque o nosso corpo jurídico para estar presente na nossa comissão. Enquanto isso, eu vou falar sobre o mérito. Tá. O mérito é indiscutível, viu? Eu achei que era outra coisa, até eu achei ruim. Eu falei, pô, ele está pedindo para pôr em garçom e coisa, está louco. Uma questão de ordem, presidente. A gente sabe toda a experiência que o Marcos tem, mas, assim, eu acho, vamos sugestão, eu acho que, como todos nós, o Marcão devia dar fazer o parecer normal, no trâmite da casa até se for pedir prazo. Mas se cada um de nós for deixar para dar o parecer aqui, fazer na hora... 2 minutos, Cláudio, eu faço rapidamente, eu não vou atrasar a coisa, não. Até eu tive dificuldade. Eu respeito a sua opinião, vereador, mas solicitou, já tinha definido. A semana foi complicada para mim, por isso que eu não quero também atrasar, entendeu? Eles jogaram aqui até uma... Posso ditar? Quanto à legalidade... A princípio, existe polêmica sobre o aspecto legal, mas o autor juntou do... Boa tarde, doutor Romeu. Acórdão em assunto correlato, projeto correlato, do município de Ourinhos, onde o Tribunal de Justiça julgou válida a legislação naquele município, congênere, né? Naquele município. A minha pergunta é o seguinte: aquele projeto do Tião do Fórum, o uso de crachás por segurança, eu fiquei em dúvida com a parte, à primeira vista, com a parte jurídica. Tem aqui um acórdão. Qual a posição da Procuradoria sua? Ouvindo o douto
Salvo engano, esse projeto está criando uma obrigação das empresas de natureza privada, não é isso? A colocar o crachá com a pretexto de poder identificar. Exato. Eu não vejo problema nenhum, sobretudo pelo fato de tratar isso de uma norma, como a gente sempre fala, abstrata, entendeu? É uma norma abstrata e que estabelece um mecanismo próprio para poder se exercer até o poder de polícia. Nesse aspecto eu também pensei, mas também pensei que interfere um pouco na parte interna, administrativa da própria empresa, na parte trabalhista, etc. e tal. Você acha que não tem problema? O mérito eu gosto do projeto. Não, tá? essa parte trabalhista que você está falando, se, por exemplo, se eventualmente o segurança for funcionário da empresa, por mais essa razão, eu entendo que a empresa vai ter um amparo legal a mais para poder exigir. Ok. Entendeu? Obrigado. O procurador jurídico, ouvido nessa ocasião a pedido desse relator... Microfone. Qual? Ah, tá, mas deixa eu só terminar, daí já falo. Né? O procurador jurídico, né, presente na sessão a pedido do relator, opina pela legalidade do projeto. Ponto. Assim sendo, acato o parecer pela legalidade. Ponto. Quanto ao mérito, o projeto deve ser aprovado. Ponto. Tivemos vários incidentes no município, em outros locais, com seguranças de casas noturnas. Ponto. A facilidade de identificação, vírgula, obviamente, além de poder reduzir o número de eventuais excessos, vírgula, ainda irá facilitar a identificação no caso de ocorrências a serem apuradas. Ponto. Assim sendo, somos pela aprovação do presente projeto. Obrigado. Ô, Romeu, nós queremos fazer uma legislação da comissão, de toda a comissão, em relação àquela questão de adiar a sessão quando morre alguém. Nós queremos restringir só morte de vereador, do próprio vereador, prefeito e vice-prefeito. Certo? É só nesses casos que adiaria a sessão e ficaria para o dia seguinte. Nos outros casos, tem a sessão e, evidentemente, hein? Mas nós já passamos para um outro assunto sem votar? Não, o Marcos Vale é intempestivo e ansioso. Nós não temos que aprovar ou rejeitar o parecer dele para depois entrar nesse assunto? Também. É que ela sugeriu, eu até falei, espera que eu vou primeiro tratar. Não, só. Mas quer que eu faça depois? Quer votar primeiro? Tudo bem. Não, agora o senhor termina, vereador, por favor. Ela que sugeriu, até porque eu pedi para ela coisa. Então, dava para verificar uma legislação nesse sentido para nós? É que ela está terminando. Isso aí consta do regimento, nosso regimento? Só um minutinho, tem um regimento interno, por favor? Tá, mas não precisa ver agora, só formular. Não, porque a outra que você falou já existe, a previsão. Obrigado. A previsão que você mencionou, em outros casos, aí faz-se um minuto de silêncio. Exatamente. Em homenagem póstuma. Mas isso exatamente. Já tá. Aliás, foi iniciativa sua. Da outra vez foi. Exato. Enquanto o senhor averigua, eu queria fazer uma questão de ordem. Eu acredito que a gente tem que aproveitar a oportunidade, e até se fosse o caso, até criar uma comissão especial aí, para a gente rever esse nosso regimento interno. Dar uma analisada geral e incluir algumas situações de atualização, inclusive. Eu acredito que o Legislativo Bragantino precisa dar uma revigorada nesse regimento interno. Bem lembrado, foi uma comissão. Uma comissão de análise do regimento interno. Com tempo definido para começo, meio e fim, apresentar um relatório. Nessa questão da comissão, os senhores lembram que naquele primeiro caso que houve a necessidade de
nessa legislatura de poder adiar devido ao falecimento da mãe de um vereador também, nós iniciamos essa discussão de que realmente há necessidade de dar uma atualizada, não é? Na pior das hipóteses, para o dia seguinte, não para a outra semana. Até porque nós tivemos agora o caso de a sessão não poder ser realizada e, em seguida, ter um feriado prolongado, né? Aí passa uma impressão horrível para a população de que o Legislativo acaba encontrando desculpas e justificativas para não trabalhar normalmente. Então, eu acredito que a gente poderia até formar uma comissão para rever o regimento interno e essa situação aí, a gente apresentar essa ideia em nome da comissão, de, na pior das hipóteses, para o dia seguinte, a sessão, se tiver que ser adiada, mas ser para o dia seguinte, não para outra semana. Ok. Então, você fez para a gente, Romeu? Depois, não precisa ser agora, só para formular alguma coisa em nome da Comissão de Justiça, nesse sentido. Obrigado, viu? Desculpe, senhores vereadores, mas quem me atropelou foi a Érica até, não foi? Eu não falei nada. Eu até. Foi o Cláudio. Senhores vereadores, então, doutor Romeu, a pedido do vereador Marcos Vale, o senhor pode se manifestar depois também, caso o senhor queira falar mais alguma coisa, ele solicitou seus préstimos no sentido de promover essa alteração do regimento. Isso. Não, eu queria ter esse ponto primeiro. Depois a gente vai fazer uma comissão. É só no caso da morte de vereador e não ex-vereador. Não, Prefeito, não ex-vereador. Vereador, Vereador atual, prefeito e vice. Só. Então tem que ser vereador detentor de mandato. Exatamente. Vereador detentor de mandato, prefeito e vice. O governador cai fora, os ascendentes e descendentes também. Também. É só mudar a redação do parágrafo 1B. É isso Agora, que eu com ia relação à sessão ao dia imediatamente posterior, a regra também já está posta. Tá. Que está no parágrafo único do 110, que fala quando o dia da sessão ordinária coincidir com o feriado ou ponto facultativo, a Câmara reunir-se no primeiro dia útil imediato, na mesma Aí hora. coloca ou adiamento, né? Não, daí a gente coloca que essa excepcionalidade, não realização de sessão, no caso de falecimento de vereador detentor de mandato, prefeito e vice, também detentor de mandato, em todas as hipóteses em que ocorrendo, aplicar-se a regra do parágrafo único, que é o dia imediatamente subsequente. Ok. E nessa, Obrigadão, e nessa ideia da comissão, é até importante que a gente forme uma comissão para não ficar aquela coisa de paternidade, de que esse é aquele vereador que fez aquilo porque, nossa, sabe? Então, se faz em nome de uma comissão, a comissão estuda isso, depois segue o trâmite normal para a gente tentar, na verdade, atualizar o nosso regimento interno. Na verdade, doutor, eu acho que... esse assunto me parecia mais emergencial. Fique né? tranquilo, vereador. Na verdade, eu acho que é a necessidade de um decreto legislativo para se compor essa comissão para uma análise do regimento interno, é isso? O decreto legislativo é só para matéria externa. Ah, tá. Matéria interna corporis, só resolução. Então, seria necessário uma resolução que pode partir da comissão a... Não, para se compor Mesa diretora, né? essa comissão, não, um ato aí já compõe. Ato da presidência? Um ato da presidência já pode compor, já faz uma composição, compõe essa comissão, para fazer uma revisão geral do regimento, é isso? Exatamente. Eu gostaria de deixar isso consignado em ata, a sugestão para que nós tenhamos Evidente que depois vai ter que ser produto de uma resolução. Essa revisão ela vai ter que ser entabulada num projeto de resolução, porque o regimento é uma resolução. Sim. Tá. Tá? E a indicação dos membros pode partir dos autores da resolução ou a indicação é da presidência? Eu acho que pode até formular por meio de um acordo mesmo. Um acordo, né? Mas é um acordo entre os partidos, né? Faz um acordo entre os partidos aí, né? E aí faz essa composição. Sim. Muito obrigado, doutor Romeu. Por isso. Obrigado, desculpa a informalidade. Senhores vereadores, desculpe, mas Senhor presidente. eu sou meio O senhor está perdoado, vereador. anárquico, mas Senhor eu presidente, resolvo. Pois não, como vereador. próxima relatoria minha, se o senhor me deferisse a participação também do jurídico, doutor Romeu. Eu solicitaria ao senhor Romeu então, que permanecesse na nossa comissão, por favor. Em relação ao projeto de lei 42/2017, está em discussão o parecer do vereador Marcos Vale pela aprovação do projeto. peço a Com a palavra. palavra, o vereador Cláudio Moreno. Olha, eu fiquei na dúvida se isso é execuível. Uma pessoa que está trabalhando numa casa noturna usar um crachá. Porque, normalmente, em todos os ambientes que eu frequento em Bragança, todos os funcionários que trabalham em segurança, eles são identificados por um uniforme escrito segurança. Todos os lugares. A PM tem isso, Cláudio. Oi? O PM tem
Não, assim, não, mas aqui fala crachá. Não, sim, ele tem identificação, pode ser crachá ou pode ser... Uso de crachá de identificação por funcionário que presta serviço de segurança. Então, assim, a minha dúvida é se é execuível, se dá para executar, porque o segurança, quando ele é necessário agir, o próprio crachá pode dificultar a ação dele. Sim. Um crachá é pendurado aqui no bolso, colocado aqui. Uma pessoa que tem que trabalhar com contato físico, ter que conter uma pessoa, tirar o cidadão para fora do ambiente, conter aquela confusão, ele usando um crachá, eu não sei se é execuível. Aliás, você já viu em algum lugar, Basílio? Fazer, não, eu já vi, você pode fazer o crachá, coisa, pode incorporar, não precisa ser necessariamente aquela fita. Uhum. Você pode pôr Então, aqui como está, o uso de crachá de identificação por funcionário que presta serviço de segurança em casas noturnas, bares, restaurantes, eventos no âmbito do município e tudo mais, eu acredito que essa redação porque crachá, né? Ou identificação, põe. Porque colocar como crachá... Ou identificação no uniforme, né? Tem alguma justificativa aí, presidente? Eu gostaria de ver, porque eu estou achando que não é execuível isso aqui. A PM tem essa obrigatoriedade. Você pode olhar, o PM tem, o PM chega em você, está o nome dele. Não, mas ali é uma espécie de lapela, né? É a mesma coisa, é essa identificação. A justificativa do autor trata-se com efeito de medida necessária para inibir ações truculentas e violadoras dos direitos dos frequentadores de tais locais, na medida em que contribui para a identificação do responsável, inclusive para fins de apuração de ilícitos penais. O que o autor pretende é que a pessoa fique identificada. Deixar bem claro que a maioria das intervenções, 99% das intervenções de segurança são intervenções corretas. Mas, de vez em quando, existem excessos. Então, a verdade é o seguinte, nós estamos sobrepondo uma legislação vigente, porque hoje já existe a obrigação do segurança ser registrado na Polícia Federal. Já existe aquela empresa que é terceirizada, ela tem a obrigação de manter cadastro ativo. A casa noturna que contrata é obrigada a manter um cadastro com identificação de todos eles. A maioria delas usa uniforme com a identificação. Então, eu vou adiantar que eu voto contra o parecer e no plenário eu vou votar contra o projeto, porque eu não vejo que seja execuível. Eu mantenho a posição, eu acho que... Continue a discussão. Na realidade, o que me deixou feliz com esse projeto foi a questão que abrange eventos. E, realmente, como o vereador Cláudio falou, os seguranças que trabalham, eventualmente, numa casa noturna, alguma coisa, tem registro lá, a casa noturna sabe. Mas, logo depois da festa do peão aqui, eu fui na tribuna com... Na verdade, eu não me lembro se foram 4 ou 5 ocorrências que mandaram das pessoas que não conseguiram identificar os seguranças. Tiveram problemas, perguntaram nomes. Eu até separei isso para trazer, até depois eu passo para o vereador Cláudio, porque daí dá para ter uma noção de quanto isso pode ser eficiente. Porque os seguranças não falavam os nomes. Na ocasião, eu li na tribuna algumas manifestações nesse sentido e acho que esse projeto resolve situações desse tipo, né? Porque, embora casas noturnas, bares, restaurantes tenham seguranças que são funcionários e a identificação fica mais fácil, num evento que está incluído aqui no projeto, a identificação acaba sendo mais difícil. E isso aqui vai ajudar bem. Eu sou favorável. Continua em discussão. Vereador Ditinho. Eu também presenciei na festa do peão uma pessoa sendo abordada por um segurança na portaria, uma truculência um pouco mais aflorada, né? E quando a pessoa perguntou o nome do segurança, ele não quis informar. Então, acho que é interessante, porque hoje todas as empresas têm o seu crachá de identificação do seu pessoal, não é? Até a Polícia Militar tem, todos os soldados têm. Eu acho que é importante, sim. Eu creio que não... A maneira que eles vão identificar não quer dizer que seja um crachá pendurado com uma cordinha, como ou com né? Eu creio que a identificação pode ser adesivada no uniforme, de uma maneira que o nome da pessoa fique aí explícita. Eu creio que ajuda, sim, a identificação e inibe muita coisa.
Sou favorável. Da minha parte, eu concordo com o vereador Cláudio Moreno, no aspecto que ele deixou bem claro a questão do mérito, mas também concordo com o vereador Basílio. Eu fiquei dividido agora nessa situação, porque existem os dois lados, realmente a questão da agilidade do segurança com o crachá, mas, ao mesmo tempo, inibir algum ato truculento de uma pessoa despreparada. O empresário que contrata tem que ser responsável. Eu sou favorável ao parecer também, mas me reservo no direito de me manifestar em plenário ou na discussão do projeto. Eu até mudo de ideia, sim. Eu gostaria de continuar na tese de que não é exequível. E, mais uma vez, até acho que seria importante a gente solicitar, eu vou fazer isso, inclusive, a legislação vigente, que ela é muito minuciosa. Clube de Regatas Bandeirantes, clube de campo, casas noturnas, qualquer uma que vai realizar um evento hoje, ela segue um checklist exigido pela promotoria, que é uma enormidade, o que, inclusive, encarece muito o serviço. Hoje, para você fazer qualquer evento em Bragança, você tem que ter primeiro esses seguranças que já tem essa empresa que segue essa regulamentação da Polícia Federal. Se você não tiver, você não consegue realizar, eles não dão alvará para o evento. No caso citado pelo vereador Basílio, da Festa do Peão, resolveria-se simplesmente, no dia seguinte, um pedido à Prefeitura que teria que apresentar os nomes de todos os seguranças que estavam trabalhando naquele dia, escalados, com a identificação deles e, inclusive, a pessoa que se sentiu lesada, ela poderia fazer as solicitações devidas. Eu não acredito que o nome ali, escrito ali, Segurança Cláudio Moreno, vá modificar a forma que eles agem ali. Também é bom que se diga que, no caso da Festa do Peão, houve sim truculência em alguns pontos, mas tem muitas situações que fica até difícil da ação da segurança, de tão complicada é a postura do cidadão que está envolvido na confusão. Mais de 90% dos casos, a segurança tem razão, isso eu sei, mas há excessos. Sim, lógico. Como na polícia. A polícia, 99% tem razão, mas tem excesso. Por isso que eles têm a identificação, a taxa de identificação. Eu acho que essa lei vai ser mais uma letra morta, que a gente vai aprovar. Vai aprovar. Não, mas assim, a questão não é de prejuízo, Marcos. A questão é da gente nem nada contra, nem essa colocação da coisa não me parece que vai atrapalhar. Eu não consigo enxergar um exemplo em lugar nenhum. Desde a festa de Jaguariúna, desde a Vila Country em São Paulo, desde uma casa em Camboriú, não existe não, tem vários locais que de conhecimento que não crachá. Pode até ter o nome do segurança aqui, escrito na roupa e tal. Eu até sugiro, se o problema é a palavra crachá, faça uma emenda, fica melhor o projeto. Crachá ou qualquer outro tipo de identificação. Uma identificação escrita. Visível. Que ela está ali, segurança. Exato. Você pode colocar. Ou qualquer outro tipo, aí fica bom o projeto. Ou qualquer outro tipo de identificação visível, é claro, né? Certo? Identificável. Eu também acho. Mas, Romeu, eu estou dizendo o seguinte, essas casas e esses eventos já são obrigados a seguir uma legislação de que esse pessoal tem que estar registrado, tem que estar ligado a uma empresa, eles só podem atuar nesses eventos que envolvem bastante público, depois de uma autorização. O Ministério Público tem uma exigência muito grande, já tem legislação vigente. Então, assim, o que eu estou querendo deixar claro no meu comentário aqui é que essa legislação, ela me parece, primeiro, inexequível e, segundo, vai virar letra morta. Está aqui, diz que a multa é de 100 UVAs, se não tiver. Na terceira reincidência. Não sei se houve houve oitiva das casas, procurou saber do pessoal se isso realmente é executível. Mas tudo bem, eu vou votar a favor, contrário ao parecer. Continua em discussão o parecer do vereador Marcos Vale ao projeto de lei 42/2017. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Os favoráveis previstos como estão. O parecer foi aprovado com 4 votos favoráveis, um voto contrário do vereador Cláudio Moreno. Projeto de lei complementar 15/2017, do vereador Mufid Dorrer, que altera a lei número 181, de 3 de junho de 54, que dispõe sobre a criação da Guarda Municipal de Bragança Paulista e de outras providências. Eu designei como relator o vereador Ditinho Bueno da Zila, ao qual passo a palavra. Presidente. Mas não, vereador.
Eu vou fazer a leitura do meu parecer e depois eu vou pedir a colaboração aí do Departamento Jurídico, do Dr. Romeu, para o entendimento jurídico. Quanto à legalidade, somos contrários à matéria. Entendemos como correto o entendimento do Departamento Jurídico da Casa, quanto aos vícios de inconstitucionalidade e ilegalidade inerente à matéria. As razões de mérito estão elencadas no parecer que anexamos a esse relatório, datado de 25 de setembro de 2017, além da matéria vinculada no portal G1 em 3 de outubro de 2017, que versa sobre a proibição determinada ao prefeito do município de São Paulo, o senhor Jorge Dória, quanto à mudança anunciada por ele de alteração da nomenclatura de Guarda Civil Municipal para a Polícia Municipal, bem como cópia da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em caráter liminar, proibindo a utilização da nomenclatura e atribuindo multa ao descumprimento da medida, emitida na mesma data da matéria veiculada. A conclusão, presidente, é pela... Eu vou esperar o parecer do jurídico e depois a gente faz a conclusão. Eu passo a palavra ao doutor Romeu para suas considerações em relação ao indicado pelo relator, vereador Ditinho. Então, senhor presidente, senhor vereador Ditinho, realmente com relação a esse projeto, o Departamento Jurídico exarou um parecer sobre a matéria e nós entendemos de forma firme que esse tipo de denominação de polícia para a guarda municipal ofende brutalmente o artigo 144 da Constituição. E por qual razão? Não se trata apenas e tão somente do nome iuris, como a gente sempre fala no direito. Aí a função. A atribuição da polícia, ela está encartada no artigo 144 e ela elenca meticulosamente, parágrafos e incisos, as funções, tanto da Polícia Civil, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Civil e da Polícia Militar, determinando que a Polícia Militar exerce o policiamento ostensivo e o investigativo, que após a ocorrência do delito, é feita pela Polícia Civil. E, nesse mesmo dispositivo, foi tratado, num parágrafo específico, as atribuições da Guarda Municipal, cujas funções foram encartadas ali, de modo a zelar pelo patrimônio público municipal. Percebam, senhores, que essas funções que a Guarda Municipal exerce, de aplicar multa, de fazer esse policiamento, é decorrente de convênios. Convênios esses celebrados, inclusive, com a Polícia Militar. Entende? E serve como um suporte, um apoio. Mas é evidente que não tem essa função. E da própria disposição do Código de Processo Penal, que fala qualquer do povo Isso. pode prender... Exatamente. Então, esse qualquer do povo pode, é uma faculdade, mas quem deve são as autoridades da polícia. A autoridade policial não é conferida à Guarda Municipal. Aliás, nem a Polícia Militar e nem a Civil. A única autoridade policial reconhecida é o delegado de polícia. Aliás, quando o policial militar lavra uma prisão em flagrante, ele conduz para quem? Para o delegado. Quem lavra o termo de flagrante é o delegado. E agora, ainda com essa audiência de custódia, pode ser relaxado numa audiência tão logo isso ocorra. Então, percebam, isso ocorreu, a exemplo disso, dessa inconstitucionalidade que nós estamos citando, que tão logo nós fizemos esse parecer, que a gente faz um juízo ali de valor prévio, em todos os projetos que chegam, e já deixamos entabulado um projetinho quando o tema é polêmico. E aguardamos que a Comissão de Justiça, por qualquer um de seus membros, nos provoque. E foi o que ocorreu. Então, logo o vereador Ditinho foi nomeado, ele nos provocou e o parecer já estava pronto. E nesse ínterim, entre nós elaborarmos o parecer e o vereador Ditinho nos provocar, sobreveio uma notícia, que todos os senhores devem ter visto, de que essa mesma medida foi adotada pelo prefeito João Dória em São Paulo
e que, em sede de sentença de ação judicial em primeira instância, o juiz cancelou, determinou. E aí, inclusive, nós instruímos aí para o vereador, tem essa notícia aí. Então, isso reforça sobremaneira o nosso entendimento. Perfeito? Ok, obrigado, doutor. Então, o relator, conclui, então, por favor. Então, presidente e nobres vereadores, depois do parecer do jurídico, então a conclusão é pela rejeição. Pela legalidade, né? É. Vai ao plenário, então. Vai ao plenário. Está em discussão o parecer do vereador Ditinho pela rejeição ao projeto Eu, de lei a princípio, eu acato... 15/2017. Eu, a princípio, eu acato o parecer. É claro que, se houver fato novo, uma discussão, né, no plenário, vai ter a discussão no plenário agora. Né? Quanto à legalidade só, daí eu posso, eventualmente, mudar de posição, mas eu, a princípio, me convenço. Vereadores? Também, eu aprovo o parecer. Aliás, se é inconstitucional, não é legal, acho que todas as comissões da casa devem barrar o projeto. Não, só fica aqui. Só aqui não vai nenhuma? Não, tem nenhuma? é legalidade, não é numérico. É só legalidade? Já vai direto, tá certo. É igual o caso que aconteceu das páginas. Ilegal, ok. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Mas mesmo sendo ilegal, vai para o plenário? Vai para o plenário a votação só da discussão da ilegalidade. Entendi. Entendeu? Entendi. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os vereadores favoráveis ao parecer contrário pela rejeição do vereador Ditinho. Fiquem como estão, está aprovado o parecer do vereador Ditinho ao projeto de lei complementar 15/2017 pela rejeição. Obrigado, doutor. Eu que agradeço, relator. Projeto de lei complementar... desculpa. Nós agradecemos ao doutor. É que também me considero doutor aqui, perdão. Projeto de lei complementar 16/2017, autoria do prefeito e exercício professora Maurício Aldeia da Silva. É recíproco o agradecimento. Que dispõe sobre a alteração do caput do artigo 1º da Lei Complementar 629, 27 de abril de 2009, que autorizou a doação de terreno à empresa Expresso Santa Luzia Limitada. Eu designei o vereador Cláudio Moreno. Uma palavra, vereador. Presidente, eu quero me utilizar durante o mandato sempre que houver algo nesse sentido que envolva doação de terreno, eu vou aproveitar o ensejo para saber da prefeitura se a empresa está cumprindo a lei de doação. Embora eu tenha feito o pedido de informação, eu não necessito das respostas agora para dar o parecer completo, porque eu observei que é apenas uma atualização dos dados. Eu vou passar para vocês o pedido de informação que eu vou encaminhar à prefeitura, porque trata-se da empresa Expresso Santa Luzia Limitada. E eu quero saber da prefeitura quantos funcionários a empresa possui atualmente, porque a lei de doação diz que ela tem que ter pelo menos 29 funcionários, e desses 29 funcionários, 80% tem que ser de Bragança. Quero saber se esses 80% deles são residentes do município, e quero a lista dos nomes dos funcionários residentes do município. Informalmente, eu tive um contato com o pessoal da Expresso Santa Luzia, e extraoficial eles me informaram que hoje a empresa já está com 80 funcionários. E desses 80 funcionários, mais de 90% são de Bragança. Eles têm, inclusive, funcionários, acho que 10 ou 12 funcionários terceirizados. Então, eu já me satisfez essa informação, porém eu quero oficial, para em seguida eu bater o martelo que eles estão cumprindo a lei de doação. E qual é o meu parecer? Quanto à legalidade, nada temos a opor. No mérito, entendo que, como consta do ofício de encaminhamento do projeto assinado pelo prefeito em exercício, Maurício Aldeia da Silva, foi constatado que as áreas referentes ao Distrito Industrial 4B, onde está localizada a área doada, estavam em desacordo com a realidade, motivo pelo qual foram feitas diversas regularizações e desmembramentos no período de 2014 a 2016. O projeto em análise tem o objetivo de apenas atualizar e corrigir esses dados. Por esse motivo, sou favorável ao projeto apresentado. No entanto, para ter certeza de que a lei complementar número 629, de 27 de abril de 2009, que autorizou a doação do terreno, está sendo cumprida, apresento pedido de informações anexo a este parecer. O meu parecer é pela aprovação. Está em discussão o parecer do vereador Cláudio Moreno ao projeto de lei complementar 16/2017. Ninguém querendo fazer...
Vereador Tinho, com a palavra. Tá de parabéns aí a colocação do vereador Cláudio Moreno, desde que a Expresso Santa Luzia tem prestado um relevante serviço ao município, e o que a gente percebe é visualmente perceptível que a empresa construiu muito, fez uma bela construção lá no terreno, tem um parque onde o estacionamento de seus veículos, que é enorme, a gente percebe pela organização da empresa. Essa questão que o Cláudio Moreno coloca com relação aos funcionários sejam do município é super importante e é uma exigência até no projeto de lei da doação dos terrenos, mas a Expresso Santa Luzia tem prestado um relevante serviço aqui no município, mantendo os empregos, e lá no Parque Industrial fez uma bela construção, um lugar bem organizado. Então, eu também parecer aí favorável. Continua em discussão o parecer do vereador Cláudio Moreno ao projeto de lei complementar 16 de 2017. Eu também reputo e cumprimento o relator pela cautela necessária, principalmente em relação ao cumprimento da lei de doação, e segundo, em relação que trata-se realmente de acertos de matrícula, de área cadastrada e de metragem. Eu também sou favorável. Embora o projeto fosse simples, acerto de matrícula, o vereador até extrapolando a função, mas eu acho que é importante, né? Porque poderia ter uma situação até de um acerto de matrícula, mas a empresa não está cumprindo nada. Então, ele detetaria isso e nós resolveríamos o problema. Eu até cumprimento o relator pela sua extrapolação. Positiva ao estudo. Nem sempre as extrapolações são boas. Ninguém mais querendo fazer. Pois não, até porque é interessante também deixar registrado que, além do Expresso Santa Luzia, naquela gleba, tem outras empresas, tem também a Ferramentaria Sanhas, que tem pleiteado desde 2015 na prefeitura a sua matrícula, os seus documentos, para que eles possam dar continuidade na ISO, para que eles possam ter o seu alvará de funcionamento legalizado. Tem alguns empresários em Bragança que estão sendo penalizados por isso, porque tiveram a doação do terreno, construíram, cumpriram e protocolaram por diversas vezes todos os documentos que as administrações foram pedindo e não tiveram retorno. Então, eu creio que, regularizando aquela gleba onde está o Expresso Santa Luzia, outras empresas também grandes lá, que dá emprego para o município, com certeza terão seus documentos e poderão seguir a sua vida normal. Eu fui informado que essa regularização é necessária para que eles possam conseguir um financiamento do BNDES, e até a intenção é ampliar mais ainda a área de atuação deles. Registro também, no mesmo raciocínio do vereador Ditinho, a questão das administrações anteriores, uma crítica que também para registro, que se fazia a doação de parte ideal, não se fazia o desmembramento industrial, e sim só parte ideal de uma área maior. Então, infelizmente, o empresário ficava muito refém das administrações que vinham depois, porque ele tinha só uma doação, uma lei de doação, mas não tinha especificado a sua matrícula, a sua área, e sim parte dela. Eu creio que hoje a prefeitura vai ter que dispor de mais de R$300 mil para a regularização desses terrenos, para que os empresários possam ter a sua vida normalizada. É o desmembramento, né? Desmembramento. Muito bom. Ninguém mais querendo usar a palavra, eu coloco em votação os favoráveis permanentes como estão. Está aprovado por unanimidade o parecer do vereador Cláudio Moreno ao projeto de lei complementar 16 de 2017. Moção 66 de 2017, de autoria do vereador João Carlos Carvalho, que requer, por meio de apelo deste legislativo ao chefe do Poder Executivo, estudos para que as taxas de utilização dos serviços do velório municipal e do cemitério da Saudade sejam parceladas em até 3 vezes. Eu designei o vereador Basílio Zecchini como relator. Senhor presidente, eu peço prorrogação do prazo para a próxima sessão. Está em discussão o pedido do vereador Basílio, prorrogação de prazo mais uma sessão. Para a próxima sessão, ninguém querendo fazer a palavra, coloque em votação. Está aprovado o seu pedido, vereador, quanto à prorrogação solicitada. Recebimento, designação de relatoria e notificação de prazo para emissão de parecer. Tendo em vista o adiamento da sessão ordinária, não foram recebidas matérias pela Casa nem pela Comissão, consequentemente. Por isso, não há projetos a serem nomeados relatores.
para análise e emissão de parecer, com tramitação definida pela Lei 2.779, de 22 de fevereiro de 94, e alterações posteriores que dispõem sobre a atribuição de denominação a bens públicos municipais e da outras providências, com prazo da comissão até 17/10, prorrogável até 25/10, caso seja necessário. O primeiro é o protocolo geral número 325/2017, frente à proposição de denominação de bem público de autoria da vereadora Beth Chedi. Solicito ao vereador Marcos Vale que faça a leitura do parecer desta comissão. Exposição na matéria, proposição de denominação de bem público de autoria da vereadora Beth Chedi. Relatório. Em relação à legalidade, nada a opor, já que a proposição está compatível com o disposto da Lei Municipal 2779, de 22/2/94, que versa sobre a atribuição de denominação a bens públicos municipais e dá outras providências. Quanto ao mérito, a proposição diz respeito à denominação na Rua 1 do Conjunto Habitacional Professor Ângelo Magrinho Lisa, com homenagem ao senhor Salvador Bias Moreno, nos termos da certidão 17/17, expedida pela Prefeitura Municipal. O senhor Salvador Bias Moreno trabalhou por aproximadamente 25 anos na extinta Empresa Elétrica Bragantina, onde executava serviços de atendimento ao público em plantões diários. Funcionário dedicado à sua profissão, sempre prestativo e atencioso, e muito contribuiu para o desenvolvimento e bem-estar da sociedade bragantina. Além do seu trabalho como voluntário e sempre morador da Vila Bianchi, prestava serviço da Vila São Vicente de Paula, auxiliando com suas habilidades de realização de consertos e reparos na parte elétrica do referido local. Da mesma forma, também auxiliava na igreja, onde o amigo e companheiro Padre Aldo Bolini era pároco. Conclusão, consideramos justa a homenagem e assim somos favoráveis à proposição, assinado pelos 5 membros da Comissão de Justiça. Está boa a minha voz, Cláudio? Você que é radialista? Está melhor que a do Valdir, lá, do radialista? Parabéns. É. Protocolo geral número 331/2017, que frente à proposição de denominação de bem público da autoria do vereador João Carlos Carvalho. Solicito ao vereador Basílio Zecchini que faça a leitura do parecer. Em relação à legalidade, nada a opor, já que a proposição está compatível com o disposto na Lei Municipal número 2779, de 22 de fevereiro de 1994, que versa sobre a atribuição de denominação a bens públicos municipais e da outras providências, e respectivas alterações. Quanto ao mérito, a proposição diz respeito à denominação do campo de futebol localizado à Rua Agostinho Marchelli, no bairro da Penha, como homenagem ao Dr. Ademir Antônio Aranzana, sócio-diretor da empresa Coplastil Indústria e Comércio de Plásticos Limitada, tendo transferido-se para Bragança nos idos de 1977, quando sua empresa instalou-se na cidade. Começou a participar de eventos esportivos, incentivando campeonatos locais, passando aos regionais e, posteriormente, a campeonatos promovidos pela Federação Paulista de Futebol, tendo o time por ele promovido, sagrado-se campeão por diversos anos. Podemos concluir que o Dr. Ademir, em parceria com seus fiéis escudeiros, revolucionou o futebol amador de Bragança Paulista nos anos de 1985 a 1994, formando grandes equipes com inúmeros ex-jogadores de futebol profissional, além de promover cursos de arbitragem para melhoria do desempenho dessa categoria na região bragantina. Conclusão, consideramos justa homenagem e, assim, somos favoráveis à proposição. Assinado por todos os vereadores da comissão. Material recebido. Correspondência externa recebida 65/2017, contendo o abaixo assinado entregue pelo Centro Integrado da Criança, CAIC, para a implantação de parque ecológico na área da antiga Austin. A presidência da Câmara despachou à comissão sugerindo o encaminhamento de indicação ao Executivo Municipal. A comissão pediu o encaminhamento de pedido de informações para saber sobre a responsabilidade pela manutenção do local, bem como sobre a sua propriedade. Foi elaborado pedido de informações número 288/2017, que foi encaminhado ao Executivo Local com prazo de resposta até o dia 18 de outubro. A comissão aguarda, portanto, a devolução desse questionamento sobre o pedido de informações. Alguém quer se manifestar? Encerramento. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão às 15h36. Nosso relógio está no horário inverno.
36 minutos. Ficando os senhores vereadores convocados para a 38ª sessão da Comissão de Justiça e Redação, a ser realizada nesta casa em 24 de outubro de 2017, terça-feira, com início às 14h30. Uma boa tarde, obrigado a todos pela assessoria e uma boa sessão a todos.